Hoje nós vamos começar uma nova série. Ela é curtinha, porque o livro do profeta também é curtinho. Nós vamos entrar em séries agora com os profetas menores. E o nosso primeiro é Naum. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Naum 1 a 11. Falar isso ainda de máscara, né? Fica só pior ainda. Nos diz assim a palavra de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, ele o faz secar e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Senhor, nos ajuda nesse momento a compreendermos a Tua palavra. Ajuda-nos a entender o momento da vida de Israel e fazemos a transposição com sabedoria e poder do Espírito para o nosso viver atual. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós estamos abrindo um livro, então é preciso alguns comentários introdutórios. Nós não vamos fazer aqui um verbete enciclopédico, porque nem é o caso. Vamos destacar apenas alguns elementos que são relevantes para a compreensão melhor da mensagem do nosso Deus. E a primeira coisa que você precisa saber, todas as vezes que se estuda um profeta, é sempre importante se estudar a vida daquele profeta. Porque o profeta não é como um alto-falante que nós temos aqui, em que os instrumentos são tangidos e então o som sai. É apenas uma máquina, eletrônica, mas máquina. Não, a vida do profeta é importante, porque foi aquele profeta, naquele momento, para aquele tema, e sua vida, antes de transmitir a própria mensagem, já era transformada pela mensagem que recebia. De maneira que é muito importante você saber o significado do nome Naum, que significa conforto. Exatamente isso. Esse é o significado do profeta Naum, e é isso mesmo que ele vem trazer a Judá, porque Judá está dominada pelo Império Assírio. Sempre é bom a gente fazer a diferença, não é? Nós temos o Império Assírio, e nós temos artigo, Síria. É outro povo, inclusive de outras épocas. Então aqui ele está dominado pelo povo assírio. Esse é o contexto histórico quando o profeta Naum escreveu o livro com as suas profecias.
O reino de Israel já estava dividido. Coisa triste, horrível, para o qual Deus jamais chamou o seu povo. Chamou para a união e não para a divisão. Então, o erro era muito anterior e o povo está, na verdade, colhendo fruto dos erros e da permanência dos erros. Então, o reino já estava dividido. O reino do norte já havia caído completamente nas mãos dos assírios. E Judá estava totalmente dominada. Deus levanta um profeta para trazer conforto, paz e esperança para seus filhos, mostrando assim a sua misericórdia e fidelidade à sua aliança. Isso é muito importante que os irmãos sempre se lembrem. Há dois grandes nomes principais para Deus no Antigo Testamento: Elohim, que traz a ideia de uma divindade, e Yahvé, que é a divindade específica que fez a aliança com o povo, isto é, o Deus de Israel, o Deus Criador, o nosso Deus. E este nome está presente várias vezes nesse texto, fazendo menção justamente da aliança. A profecia de Naum é dirigida ao Império Assírio, e mais especificamente à perversa cidade de Nínive. Então, todas as vezes que se fala em profetas, nós vemos normalmente as calamidades, o juízo de Deus. E cuidado, muitas vezes nós achamos que é só para Israel. Não, os profetas falavam sim para Israel, porque o desejo era trazer o povo de volta à lei. Mas muitas profecias foram dirigidas aos outros povos, porque também desobedeciam à lei de Deus. É o caso justamente aqui. Uma profecia diretamente contra Nínive. E aí você poderia se perguntar, chamando na sua memória, não é? Mas como assim Nínive era perversa? E o trabalho de Jonas? Ele não percorreu a cidade, ele não pregou, e prontamente, para espanto de alguns, a cidade aceitou a mensagem de Deus, se arrependeu dos seus pecados. O que aconteceu? Aqui é antes de Jonas ou é depois? Quem dera tivesse sido antes, pelo menos teria um erro que pudesse ser menos grave. Mas, irmãos, o período em que nós estamos é um período posterior à pregação de Jonas e à conversão daquela cidade, podemos dizer assim. Na verdade, 135 anos depois daquela pregação. Os líderes mudaram. As pessoas morreram e nasceram uma outra geração. Aquela Nínive que de fato foi convertida, ao invés de ser subvertida, já não existia mais. E as outras gerações não aceitaram a mesma palavra. Uma palavra que um dia foi transformadora, foi esquecida. Recentemente nós vimos isso em Mateus, quando estudamos a parábola do semeador, quando ele semeia junto ao caminho, algumas caem em um terreno pedregoso e prontamente, porque não havia terra para fazer resistência, prontamente nasceram. Mas imediatamente, quando veio o sol, elas foram queimadas e morreram. Também modernamente nós poderíamos citar, não apenas nos tempos bíblicos, a nossa conhecida Europa. Europa que foi um dia o berço do nascimento do movimento da reforma, que nada mais é do que o retorno à palavra de Deus. Esta Europa que tanto exportou teologia e exportou missionários, atualmente se encontra praticamente imersa no secularismo. E naqueles tempos bíblicos, o mesmo acontecia com Judá. Judá havia abandonado os caminhos de Deus e por isso se via subjugado por um povo estranho e terrível. Então, irmãos, diante desse contexto histórico, é preciso ficar bem claro. A profecia é para Nínive. Para Judá é sinal de livramento. Mas não se engane, não há inocentes. Em lugar algum, em povo algum, em tempo algum.
Por isso, o livro de Naum precisa ser compreendido em 2 níveis. O primeiro nível é o mais óbvio. Deus está trazendo livramento e conforto para o seu povo. Isso você precisa ter claro na sua mente. A profecia era para Nínive, contra Nínive. Mas não se esqueça, há um segundo nível que você também precisa prestar atenção. Foi algo exemplar que estava acontecendo com Nínive, e você, sendo povo de Deus, estava vendo o que Deus efetivamente faz com aqueles que não o obedecem. Isto é, você aprende indiretamente também. Deus está agindo como o verdadeiro dono do mundo, Pai amoroso, ensinando os seus filhos. Então, como você deve ouvir a mensagem de hoje? Como se você mesmo fosse a Judá, que está oprimida e está a ponto de ser liberta pelo próprio Deus. As palavras de Naum vão trazer esperança e ânimo para aguardar a ação de Deus e seguir em frente. E vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro, Naum começa falando quem é Deus e como ele age. A primeira coisa que o profeta quer certificar todos os seus ouvintes, Judá e Nínive, é que se trata de uma divindade em ação, e não um exército de homens, não um novo ataque que surgiria do nada, não um novo exército muito poderoso que estava levantando, porque isso os assírios conheciam muito e estavam mais do que preparados para praticamente qualquer exército dessa terra. Mas eles teriam de saber o que estava sendo dito a eles não era uma ameaça diplomática ou bélica, mas era fruto de uma divindade. É de outro plano, é de outra natureza, é de outra forma. E agora, especificamente, quem é? Naum vai informar que essa divindade é o Deus da aliança do povo que eles estavam oprimindo. Já viram isso na história alguma vez? Quando Moisés foi falar com Faraó, Moisés não foi com exército, mas ele foi falar do Deus da aliança para o dominador, o Deus do povo que dominava. Irmãos, saber disso é muito importante, saber dessas características é muito importante, porque são essas características do caráter de Deus que vão explicar as próprias atitudes de Deus. O Deus de Judá não é uma divindade revoltada, egoísta, autocentrada, como as deles, ou de outros povos que eles conheciam. Antes, é um Deus de amor, criador, e que, amando a sua criação, vai agir dentro daquilo que lhe pertence, o seu povo. Não se trata de egoísmo, mas se trata da mais clara e evidente prova do genuíno amor de Deus para com o seu povo. E esse zelo não era desconhecido do povo. Não era a primeira vez que Deus ia dar sinais do seu cuidado. Desde a criação até a posse da terra prometida, Êxodo 25, como nós podemos observar, fala justamente desse caráter de Deus. O trecho que nós lemos do Êxodo 34 apresenta quem é esse Deus. E então ele começa a tratar dos elementos da natureza. Porque veja, é na natureza que a vida acontece. Às vezes nós nos esquecemos disso. Nós que vivemos no ambiente urbano, parece que a natureza é quase quando apenas chove, faz tempo úmido ou seco. Nós estamos acostumados com concreto, tapete, teto, elevadores, escadas, telhado. Nós dificilmente olhamos para montes, rios, matas. Nós não estamos acostumados com isso, via de regra. Sabemos que existe, mas não vivemos nesse contexto. No entanto, era justamente o contexto de Nínive, da cidade murada, cercada, fortificada, e onde havia a dominação. Os elementos da natureza que nós vimos demonstram um tipo de força
incontrolável e que coloca o homem em uma situação de reconhecimento da sua total impotência diante de Deus. Vamos ver os elementos que Deus domina? Deus domina os elementos dos ares: tormenta, redemoinho, tornado, tempestade e nuvens. O povo já conhecia isso. Deus já havia aparecido em redemoinhos e tempestades em várias vezes em Êxodo, Isaías, Jeremias, Zacarias, Jó e Salmos. Deus domina também os elementos das águas, os mares e os rios. E certamente você conhece dois grandes momentos em que os rios e mares, podemos dizer assim, foram claramente dominados por Deus. O mar que se abre para que o povo saia do Egito e depois quando o Jordão se abre para que o povo também atravesse. Deus domina os elementos da terra. Os montes sempre representaram firmeza e a ideia do inabalável. E também de vários montes Deus já havia falado com seu povo. Em outras palavras, por que Judá está ouvindo tudo isso, se eles já sabiam? Porque ele precisa saber e trazer à memória aquelas provas de que Deus domina sobre todas as coisas. Lembre-se, você é Judá dominada. Parece que Deus, quem sabe, se esqueceu. Parece que o mal corre da maneira como quer, sem nenhum freio, sem nenhum tipo de controle. Trazer à memória esse controle da natureza é mostrar como Deus domina sobre tudo, sobre o contexto onde o homem está inserido. E mais, era em cima desta natureza que o império assírio estava todo montado. Ele queria ter muitas terras, ele navegava pelos rios, ele transpunha montes, conquistava povos, visando aumentar o seu império, até que existisse apenas a Assíria, como se esse fosse o povo dono do mundo e senhor sobre todos. Mas Deus vai agir, as coisas não vão ficar como estão. Note, no Antigo Testamento, Deus luta com carne e sangue, são guerras mesmo, para demonstrar a sua autoridade sobre todos os aspectos da vida do homem. No Novo Testamento, você vê que essa batalha ganha um significado muito mais profundo do que apenas guerras. Tanto que Paulo, em Efésios 6,12, nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas veja, tanto no Antigo como no Novo, seja em guerras físicas e efetivamente como nós conhecemos, seja nas guerras e batalhas espirituais, Deus é sempre vencedor. Quando confiamos que Deus é realmente Senhor de todas as coisas, e como isso se manifesta na nossa vida prática? Saber que Ele é o Criador, dono do mundo, saber que Ele domina a natureza porque Ele mesmo a criou, nós sabemos disso intelectualmente. Mas a questão é, principalmente nos dias em que estamos vivendo, como isso tem se efetivado na sua vida prática? Veja, em um dia você pode ir e vir. No outro dia, você já tem quase lockdown. Não pode fazer nada. Depois há uma certa abertura. E muitos estão enfrentando abertura e retorno a fechamento. Isso por causa de um ser que você nem vê, é microscópico. Num dia nós, da Igreja Presbiteriana Semear, adorávamos a Deus em conjunto no mesmo lugar há 8 anos. E num telefonema, ficamos sabendo que não poderíamos mais estar ali. E tão imediatamente Deus supriu este novo lugar onde nós estamos. E com todas as dificuldades, nós não ficamos um domingo depois do retorno, novamente apenas no online.
estamos aqui nos vendo uns aos outros. Os irmãos percebem como nós estamos longe do tempo de Nínive, mas como o mesmo Deus continua controlando todas as coisas. Você olha o mundo em redor e parece que tudo acontece tão longe, tão distanciado do controle de Deus, que quase parece que o mal está vencendo desenfreadamente. Você olha o noticiário da saúde, você olha o noticiário político, econômico, e enquanto temos essa grande pandemia e todos esses problemas, os problemas que já tínhamos não deram licença, eles continuam acontecendo da mesma forma. Deus não está apenas assistindo para trazer um dia uma vingança futura. Não, não é assim. Assim é como os nossos olhos veem, assim é como o nosso coração sente. Não se engane, a paciência de Deus nunca deve ser mal interpretada como se fosse fraqueza ou descaso. Cuidado! Como Nínive, que um dia aceitou a mensagem de Deus, mas depois abandonou, podemos olhar e ver o quanto é perigoso aceitar a mensagem do Evangelho e depois tornarmos aqueles nossos pecados do velho homem. Em dados momentos, irmãos, nós podemos ser mais a Síria do que a própria Judá, que estava a ponto de ser libertada. Por outro lado, veja em sua vida quantos rios Deus já abriu para você, quanta terra Ele fez transbordar de águas, e assim você está sendo transformado, cuidado de glória em glória. No Antigo Testamento, Deus vem, segundo a profecia de Naum, como um cavaleiro montado em nuvens e tempestade. Mas você se lembra? Foi nas nuvens que Cristo subiu aos céus, vitorioso sobre a morte, com o seu corpo glorioso. E é em meio às nuvens que ele vai voltar para finalizar a sua vitória na história da criação. E falando em vitória, vamos ver como isso acontece mais à frente, no nosso segundo ponto. Deixa eu tomar uma aguinha. O nosso primeiro ponto, quem é Deus e como Ele age. O nosso segundo ponto, ao seu povo Ele protege, mas aos seus inimigos Ele destrói. Agora nos é apresentado um outro aspecto da mesma mensagem. A partir do versículo 7, fica evidente que aqueles que se voltam para o Senhor não têm nada a temer. Deus é bom e o seu povo irá ter salvação abundante. Como foi dito no início da mensagem, não se esqueça que o julgamento é para Nínive e deve ser visto do ponto de vista de Judá, que será libertada pela misericórdia de Deus. Então é motivo, é razão para alegria. E parece que depois de tantas palavras duras, de tanto apenas falar do domínio que ele tem sobre a natureza, pensar na bondade de Deus talvez não fosse um raciocínio lógico. E é por isso que está escrito, justamente porque não viria naturalmente. Agora perceba, Deus é bom, mas Ele não é bonzinho. Ele não é conivente. Ele não é alguém que vê o mal e não faz absolutamente nada. Deus é perfeitamente bom. Isso quer dizer que nele está toda a fonte de bondade, bondade equilibrada, perfeitamente harmônica com a sua justiça, sabedoria, misericórdia, fidelidade, providência e tantos outros atributos. Entretanto, a bondade de Deus não tem apenas como característica ser perfeita. Isso seria estático. O nosso Deus não é um Deus estático. O que Ele é, faz com que Ele haja. Por isso, Naum está falando das características na primeira divisão, para mostrar o que Ele vai fazer.
e agora que ele começa a fazer. A figura poética de fortaleza mostra que o profeta está usando para dizer que é um lugar seguro, sim, mas não é um lugar apenas seguro, sem vida, inerte e sem ação, que apenas acomoda as pessoas. Sim, ser protegido por Deus é como estar em uma fortaleza inexpugnável, mas Deus não é um local, Deus é um ser pessoal. Isso implica que a proteção é fruto de uma vida de compromisso com Ele e não de um contato esporádico, emergencial, quase como se fosse uma contratação de serviços prestados. Para se receber a proteção de Deus, é preciso se refugiar nele. Isso implica em se humilhar, reconhecendo sua pequenez, limitação e total insuficiência. Isso deveria estar claro no coração de Judá, que estava a ponto de ser liberta. Estamos aqui porque Deus nos colocou e merecíamos. Agora seremos libertos pelo mesmo poder e não merecíamos, mas Ele vai fazer porque nos ama. É aquele que se reconhece fraco que conta com a proteção divina. Os que julgam não precisar dele, como a Assíria, serão totalmente destruídos. Israel está sendo ensinado que Deus é fiel para com a sua promessa, para com os seus. Judá haveria de ver a guerra bem de perto e teria de se lembrar o tempo todo que não era contra eles, era por eles, e que eles seriam preservados. O Império Assírio visava inundar o mundo com a sua presença, mostrando a todos que se julgava o dominador do mundo. Em contrapartida, é eles que seriam vencidos, segundo a linguagem profética, por uma inundação. E, aliás, essa inundação aconteceu mesmo. Sim, ela tinha um sentido espiritual, mas ela aconteceu de fato, fisicamente. Através dessa inundação que aconteceu em Nínive, no ano de 625 a.C., pouco tempo depois da profecia de Naum, os caldeus invadiram a cidade de Assur, em 615. E em 612, 3 anos depois, finalmente invadiram a Nínive, pondo fim ao Império Assírio. Ninguém imaginava que o inimigo poderia transpor as fronteiras tão bem edificadas e entrar de barco numa cidade que estava longe de rios. Mas Deus controla os rios, Deus controla o tempo, Deus controla as forças da natureza. Seria de tal forma terrível como foi, que eles não contariam sequer com a luz do sol. O profeta nos diz que haveria trevas, mostrando a total impotência do povo diante da ação de Deus. Eles não poderiam ver sequer ao seu redor, e se tentassem fugir, não saberiam sequer para onde. Agora, quem domina afinal? O homem age na superfície da terra e Deus em todas as suas esferas. Então, a fragilidade daquele que não construiu a sua vida sobre a rocha fica muito evidente, fica muito clara quando as forças da natureza vêm. Irmãos, saber que o Senhor é bom deve ser uma das certezas mais lembradas, principalmente quando nos vemos diante de dificuldades e não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Todas as certezas podem fugir, mas nunca a de que Deus é bom. Lembre-se de que o povo estava sob domínio assírio, não porque Deus é mau, mas por culpa deles, mas que no tempo devido eles seriam libertos. Fazer o povo ver a guerra, sem sofrer a guerra, sem ser o alvo daquela guerra, é prefigurar o sofrimento de Cristo no nosso lugar, escândalo à vista de todos,
mas aprendemos que o sofrimento e a morte do Mestre aconteceram, mas nós não precisamos estar na cruz. Não precisamos no passado e nem precisaremos nunca, porque Ele já sofreu em nosso lugar. O mundo, os homens sem Deus, querem inundar a terra de si mesmos e tentam também inundar a sua mente. Tentam também inundar o seu coração, os seus valores, os seus costumes, os seus desejos com tudo aquilo que é mal. Estes homens, por melhor que se saiam agora, por fim serão todos destruídos, bem como os seus impérios, como foi o da Assíria. Será que sempre lembramos disso tão claramente? Será que vivemos nessa perspectiva que Deus é dono de todas as coisas, em todo o tempo, inclusive nas horas mais desesperadoras? Quanto a essa lembrança e a ver essa vitória efetivada, o terceiro ponto nos ajuda. O primeiro ponto, quem é Deus e como Ele age. O segundo ponto, ao seu povo protege, aos seus inimigos destrói. E, finalmente, o zelo de Deus não deixa dúvidas no coração do seu povo. O zelo de Deus não deixa dúvidas no coração do seu povo. É preciso tomar cuidado com a interpretação do versículo 9. Numa primeira leitura rápida, como foi aqui, a do momento, poderíamos ser levados a pensar que Deus está falando ao povo de Nínive, até porque fala contra ele, não é? Principalmente pela expressão vos consumirá de todo. Mas veja, não é essa a ideia. Precisamos considerar duas coisas aqui para entendermos bem esse finalzinho. A primeira, toda a profecia de Naum está sendo escrita de maneira poética. Então você vai esperar construções truncadas, invertidas, e na verdade esse primeiro ponto que nós estamos vendo é escrito em linguagem salmódica, com os paralelos e tudo mais. Então, na verdade, o que ele está dizendo quando você lê vos consumirá de todo, o que ele quer dizer é, Deus vai consumir tudo onde vocês estão. Então o povo é chamado a não ter mais dúvida. Por isso que uma tradução possível é, o que vocês estão pensando contra Deus? Ter dúvidas do que Deus vai fazer é ir contra a fé, é ir contra o que Ele ensina. Talvez você pensasse, mas eu jamais penso coisas contra Deus. Sim, talvez se você pensar em termos ofensivos direto, de fato, jamais. Mas basta duvidar do zelo, basta duvidar do ser de Deus. Você tem um pensamento que não está em harmonia com o seu zelo e cuidado. Então ele está certificando o povo. Veja a misericórdia. Apesar da talvez descrença, apesar de Deus não ver no seu povo a reciprocidade que era devida, Deus é imutável. E Ele disse que vai fazer e ser fiel, Ele vai fazer e ser fiel. Com isso em mente, sabendo que Deus está se dirigindo ao seu povo, temos um verdadeiro chamado a confiar nas promessas da aliança e não no que os olhos podem ver ou no que os medos e temores do seu coração fraco e cheio de dúvidas pode produzir. Portanto, agora chega. A disciplina acabou. Agora chega. Não mais haverá esse sofrimento. Já tiveram uma angústia. Veja que o profeta fala de duas angústias. A primeira é a do rei Senaqueribe, a que conquistou realmente Judá, e por isso foram subjugados. Mas Judá está sendo certificada que esse período de angústia havia chegado ao fim, e que não passariam por um segundo período de angústia com outro rei, o do versículo 11. Deus explica para Judá como eram
os assírios. É interessante isso, não precisaria, basta o livramento e pronto. Nós queremos tudo rápido, tudo prático. Nós queremos receber a bênção e não queremos muitas etapas de aprendizado. Nós queremos o resultado, nós não queremos às vezes o aprendizado. Mas Deus está ensinando o seu povo a como entender quem eram de fato os assírios. Não era o povo infalível, não era o exército indestrutível e não eram os imperadores da terra. Ninguém deveria se encantar ou desejar ser como um assírio. Quantas vezes você não viu alguém fazendo mal e, entre aspas, no conceito humano, se dando bem? Quantas vezes e constantemente, diariamente, nós vemos os mandos e desmandos e quase que uma total impunidade. Então você pensa, essas pessoas estão dominando. Estes homens é que dirigem a nação, o mundo, a economia, a filosofia e o que eu devo fazer, ser e pensar. Por que eu vou nadar contra a maré? O porquê eu preciso ser diferente? Eu gostaria de ser como eles. Na verdade, eu gostaria de estar com eles, me associar com eles. Então Deus vai mostrar a diferença entre o seu povo e os homens que o afrontam e que parecem se dar bem. Repare o que a prática do mal pode fazer com aqueles que o fazem. O próprio povo assírio fazia consigo mesmo aquilo que fazia com os seus inimigos. Não que eles se matassem, não que eles brigassem entre si, mas como lemos, estar bêbados, se entenderem e se associarem e estarem firmes apenas naquilo que é mal, como a figura que ele usa, se entrelaçam em espinhos, fazendo apenas coisas ruins. Irmãos, isto é sofrer de tal modo profundamente que nem se percebe que está sofrendo. A cegueira, a distância de Deus, aquele que pode mostrar a luz, é tão terrível que a pessoa sofre e não percebe que sofre. Não queira ser como um destes homens. Como não fundamentaram suas vidas no Deus da vida, teriam sua pouca vida ceifada, destruída, recebendo de volta aquilo que sempre fizeram aos seus inimigos. O homem pode maquinar o mal, planejar e até mesmo conseguir executar em alguma medida, mas Deus simplesmente não é afetado em nada disso. Os seus planos não são afetados em nada disso. E a igreja, o seu povo, ainda que sofra e até morra essa morte física, não é afetada em nada disso. Quem pode separar você do amor de Deus? Ninguém. A história nos mostra quem foi este que saiu de Nínive, no versículo 11. Se trata do rei Assurbanipal. O rei Senaqueribe não conseguiu todas as vitórias, mas conseguiu muitas. Mas é interessante, como era um povo mau, o próprio rei foi morto por um dos seus filhos. Porque o filho queria o trono e todas as riquezas que o pai conquistou. Família, paternidade foram valores destruídos. Se nós achamos que isso é coisa dos nossos dias, não, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo é assim. Havia sido morto pelo seu próprio filho e agora o seu filho também é morto. E vem o rei Assurbanipal, um dos piores e mais violentos reis do Império Assírio. Mas Judá não precisa se preocupar. Judá está com o dono do mundo. Como você se preocupa quando vê as notícias? Você ora
pelas notícias que ouve e procura transformar e confortar aqueles que estão ao seu redor? Ou como muitos, como a massa, você se desespera pelas notícias, ou pela falta, ou pela dúvida de suas fontes? O pior rei subiria, mas Judá não precisa se preocupar. O poderoso rei maquina o mal, mas é contra o Senhor. Que coisa ridícula, infantil e pretensiosa. Não terá vitória. Não teve. É assim que precisamos ver a história. Deus tem objetivos amorosos e eternos, mas os homens são vãos, passageiros e longe dos objetivos celestes. Os reis da Assíria, que se julgavam invencíveis, e todos, constante e sistematicamente, iam tudo contra o que tem Deus e Deus determinou para o homem fazer. Estes homens tiveram os seus planos frustrados. Foi cumprindo esse objetivo eterno de salvar o seu povo, não apenas lá, de um rei, não apenas Judá, mas o objetivo eterno que Cristo glorificou a Deus em todas as coisas e com vários sofrimentos e privações em seu lugar, desde o seu nascimento até a morte na cruz. Portanto, se você se vê injustiçado, creia que no seu devido tempo os homens que promovem toda sorte de injustiça serão castigados e você livrado e será vencedor. Só não espere que isso vá acontecer de acordo com a sua agenda, do modo, intensidade e amplitude que você espera. Vai ser do jeito dele. E é justamente por isso que é melhor. O mundo parece estar sem direção, o mundo parece estar sem piloto. Os homens é que dominam. Meu irmão, minha irmã, viva na perspectiva de quem já sabe quem é o vencedor. Os homens acham que os seus deuses os protegerão. E até os que não acreditam em divindades pensam que estão protegidos por sua ciência ou até exércitos. Mas quando Cristo voltar, sua glória inundar toda a terra, como as águas cobrem todo o mar, destruindo toda a sabedoria humana, isso vai acabar. Alegrem-se, irmãos, vocês são a Judá que aguarda a libertação. Não seremos destruídos, seremos libertos. Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos pela tua libertação. Te agradecemos porque não merecíamos, mas pela tua fidelidade e tua imensa e perfeita bondade para conosco, o Senhor nos decidiu salvar. Reaviva essa alegria sempre no nosso coração. Faz-nos lembrar da aliança inquebrável que o Senhor tem conosco, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar?